Mas vamos lá, muito bem, então. Vamos para a nossa Revista Espírita, mês de abril de 1862, Conversas Familiares de Além Túmulo, é aquela sessão que nós estamos continuando, e nós vamos agora com La Bruyère, né, o espírito que vai ser entrevistado por Kardec. E depois nós teremos aqui poesias espíritas, duas belas poesias trazidas aqui para nós, publicadas então para nós pela nossa revista. Então, antes de nós continuarmos, nós vamos aqui conhecer um pouquinho sobre o La Bruyère, porque ele não é um espírito, não é uma personagem conhecida na nossa história, pelo menos para nós aqui brasileiros, né? Mas talvez ele tenha ali a sua marca na França. Então eu vou ler um pouquinho da sua biografia, vou ler um pouquinho sobre uma obra em especial que ele publicou, porque Kardec faz uma referência a ela aqui nessa entrevista, dentro daquele contexto, né, em que o espírito é entrevistado, e a gente, para poder entender essa entrevista, precisa primeiro ter esse fundamento, né? Então vamos lá. Jean de La Bruyère foi um escritor e moralista francês do século XVII, nascido em 1645. Ele é mais conhecido por sua obra Las Caractères, né, ou Os Caracteres, publicada pela primeira vez em 1688. La Bruyère fazia parte da tradição literária dos moralistas franceses, que se preocupavam em observar e analisar o comportamento humano, especialmente no contexto da sociedade aristocrática e cortesã da sua época. Então aqui a gente já começa a delinear um pouquinho do perfil dele. Ele era então moralista daqueles escritores que observavam o comportamento da sociedade e escrevia para fazer ali os seus apontamentos sobre abusos, sobre comportamentos que precisam ser transformados, né? Então, moralista, né? Que essa é a ideia dele. E ele atuava especialmente no contexto da sociedade aristocrática e cortesã da sua época, ou seja, dentro da vida palaciana, né? Ele que viveu na época do rei Luís XIV, né? O chamado Rei Sol, né? Para quem se lembra dos estudos de história, era aquele período do absolutismo, né? Onde os reis tinham um poder absoluto nas mãos. Então ele continua assim dizendo para nós. La Bruyère ingressou no círculo da corte de Versalhes, o que lhe permitiu observar de perto as elites da sociedade. Ele ficou famoso por sua escrita afiada e observadora, que trazia à tona as hipocrisias e os vícios da sociedade, mas também pelas reflexões profundas sobre a natureza humana. Aqui depois, então, ele teve esse livro que foi publicado. Deixa eu pegar aqui. O livro chamado Os Caracteres, que diz assim para nós. Bom dia, Marion. Então, estou fazendo uma leitura aqui, Marion, da biografia desse espírito que nós vamos agora acompanhar. Os Caracteres, então. Os Caracteres é uma coleção de aforismos e pequenas reflexões filosóficas e morais sobre o comportamento humano. Só para a gente lembrar, aforismos são aquelas pequenas frases, né, que trazem um conteúdo profundo. Por exemplo, dentro dos ditados populares, quando a gente fala assim, né, tal pai, tal filho. Essa pequena frase já denota para nós exatamente a ideia, né, do que a pessoa está querendo dizer. E isso é um aforismo. Então nós temos vários aforismos, né, cara de um, focinho do outro, por exemplo, e aí são outros tantos, né? Então esse livro é uma coleção desses aforismos, em que La Bruyère ele vai então analisando e fazendo esses apontamentos, então, como eu comentei, sobre os comportamentos das pessoas nessa vida, dessa vida palaciana, né? Então vamos lá. E também aqui, claro, na sociedade como um todo, né? Mas especialmente naquele ambiente onde ele estava, que era a corte do rei Luís XIV. O livro é dividido em capítulos que abordam diferentes aspectos da vida, como a riqueza, a educação, o poder, os vícios e as atitudes, a amizade, entre outros. La Bruyère usa personagens fictícios e exemplos da vida cotidiana para ilustrar suas ideias.
Embora muitas das descrições sejam baseadas em figuras da corte de Luís XIV, o autor não menciona nomes diretamente, o que torna suas críticas aplicáveis a qualquer sociedade ou época. O estilo de La Bruyère é marcado pela ironia, pela acidez e pela clareza. Ele oferece uma visão crítica e muitas vezes pessimista do comportamento humano, ressaltando a futilidade e a vaidade dos nobres, a hipocrisia dos poderosos e as injustiças sociais. Entre os temas mais recorrentes estão a vaidade humana. La Bruyère observa como as pessoas estão constantemente buscando o reconhecimento e aprovação dos outros, seja por sua aparência, riquezas ou status sociais, ou status social. A hipocrisia. Muitos dos caracteres apresentados no livro são retratados como hipócritas, fingindo ser o que não são para se ajustarem às expectativas da sociedade. Desigualdade social. Ele critica abertamente as injustiças entre classes, colocando em contraste a vida luxuosa da corte e a miséria dos camponeses. A futilidade dos prazeres materiais. La Bruyère ressalta que o apego exagerado aos prazeres efêmeros, como riqueza e poder, leva à infelicidade e ao vazio existencial. E por fim aqui a natureza humana. O autor explora as contradições internas do ser humano, que é capaz de grandes virtudes e ao mesmo tempo de grandes vícios. Os Caracteres é uma obra profundamente crítica, mas também reflexiva, que busca não apenas apontar os defeitos humanos, mas levar os leitores a uma autorreflexão sobre como viver de forma mais virtuosa e ética. O estilo de La Bruyère e a natureza atemporal de suas observações fazem dele um autor clássico da literatura moralista, e sua obra segue sendo lida e admirada até hoje por sua capacidade de capturar a essência das falhas e grandezas humanas. É bem legal mesmo. Bom dia, embaixador. Aí aqui eu pedi alguns exemplos, né? A gente está aqui trabalhando com o ChatGPT, que traz para nós esse conteúdo bem interessante. Fiz aqui umas comparações e está tudo certinho. Então eu pedi também para colocar alguns trechos da obra. Então ele coloca assim: sobre a vaidade humana. Ele traz: a vaidade é a fonte de quase todos os males humanos, e deles e de muitas virtudes. É ela que nos faz guardar os preceitos da sociedade, que reprime os nossos maus costumes e nos torna, por vezes, civilizados. Sobre a hipocrisia, ele diz assim: aqueles que fingem ser o que não são, nunca deixam de revelar com o tempo sua verdadeira natureza, pois a máscara sempre acaba caindo. Sobre a desigualdade social. Há uma grande distância entre o homem que governa o mundo e aquele que o cultiva. Entre ambos não há apenas diferença de fortuna, mas também de educação e de costume. Um vive para o luxo e o outro para a necessidade. Sobre o poder e a corrupção. O poder não corrompe o homem, ele apenas revela sua verdadeira essência. A ambição disfarçada como virtude é apenas uma forma de esperar a oportunidade de agir sem escrúpulos. E a última, sobre a busca de reconhecimento. Há mais pessoas que desejam ser reconhecidas do que aquelas que desejam ser boas. Muitos preferem a aparência de virtude à própria virtude. Então aqui, esses trechos, então, eles acabam revelando a forma afiada e crítica com que La Bruyère observava o comportamento humano. Ele não apenas critica os vícios sociais, mas também oferece reflexões que nos fazem pensar sobre a verdadeira essência das virtudes e das relações entre os homens. Então isso aqui foi Jean de La Bruyère, esse espírito que agora aqui então ele se manifesta na sociedade para trazer para nós aqui uma visão, sobre a própria sociedade
contemporânea ali da época de Kardec. Então, La Bruyère, uma mensagem que foi recebida, na verdade, não foi nem por Kardec, né, desculpem, foi aqui pela senhora Casamajor, lá em Bordeaux, né? Então, a mensagem foi recebida lá e trazida para a sociedade. E a gente vai lembrar sempre, né, que muitos desses espíritos que faziam parte daquela cultura são desconhecidos por nós, né, mas deixam ali a sua marca exatamente pelo valor da comunicação que eles trazem. Então vamos lá. Feita a evocação, eis-me aqui. Nossa evocação vos dá prazer? Sim, já que pouquíssimos de vós pensam nesse pobre espírito zombador. Qual a vossa posição no mundo espírita? Feliz. Né? Então aqui, quando ele coloca pobre espírito zombador, ele fala do estilo, né, da sua escrita, como ele analisava a vida, zombando do comportamento dos outros, né, levando essas reflexões naturalmente, mas mesmo assim trazendo essa pequena acidez, né, nos seus comentários, né, dando aquelas pequenas cutucadas na sociedade, digamos assim. E a posição dele no mundo espírita, então, a posição de um espírito feliz. Ele que tinha ali os seus valores, né, ele era moralizador, então, portanto, ele procurava sempre seguir ali os melhores princípios, os melhores valores, embora a gente não conheça aqui exatamente ele falava sobre moralidade, mas a gente não conhece a história dele mesmo, né? Mas, como ele se declara aqui como um espírito que ocupa uma posição feliz no mundo espiritual, naturalmente mostra ali, né, a sua evolução. Que pensais da geração dos homens que vivem atualmente na Terra? Essa pergunta é bem interessante porque pede que ele analise essa sociedade contemporânea, lembrando que ele viveu lá por volta de 1600, né, o livro dele, Os Caracteres, foi publicado em 1688, e aqui nós estamos em 1862, portanto 200 anos de diferença entre essas gerações. Então o que ele pensa sobre essa geração nova, essa geração atual? Penso que não progrediram muito em moralidade, pois se tivesse entre eles eu poderia aplicar os meus caracteres com a mesma verdade que os assinalou quando eu vivia. Encontro os meus glutões, os meus egoístas, os meus orgulhosos na mesma situação em que eu os deixei quando morri. É por isso que eu quis trazer para vocês essa base do que era o livro, os caracteres que ele colocava, e o objetivo desse livro, trazendo aquele conteúdo, né, meio provocativo e reflexivo ao mesmo tempo. E aqui então ele fala exatamente isso, que continuam da mesma forma que ele tinha deixado. Então ele encontra os glutões, os egoístas, os orgulhosos, da mesma época, da mesma geração dele. Né? Então se ele pudesse aplicar os caracteres naquela vida da sociedade aristocrática, daquela vista da sociedade mais intelectual, por exemplo, né? Ele encontraria exatamente as mesmas personalidades. E se nós trouxermos, olha que interessante, esses caracteres para a nossa vida atual, quase 200 anos depois de Kardec, nós encontraríamos ainda os mesmos personagens que ele apontava na sua obra. Então a gente vê que evoluiu muito pouco. Sim, evoluiu. Né? Então, quer dizer, a gente já não vive mais as mesmas tragédias humanas que nós vivíamos naquela época, mas nós temos as nossas próprias tragédias atuais, com menos intensidade, com menos frequência, mas ainda assim muito presente. Então isso mostra para nós que de 1600 para cá, nesses mais de 400 anos, nós evoluímos muito tecnologicamente, mas moralmente, quando nós lemos um livro como esse, com essas pequenas citações que ele vai mencionando, nós percebemos exatamente o mesmo comportamento. Né? Então, pegar um livro como esse, né, para quem tiver a oportunidade de pesquisar e fazer uma leitura, nós veremos observações feitas lá no século XVII. E se nós pegarmos esse mesmo conteúdo e trazer para a nossa sociedade atual, nós veremos poucas mudanças. E isso vai trazer para nós, pegando o registro daquela época, porque ele não estava prevendo o futuro, ele falava daquilo que ele observava. E nós vamos observar também na atualidade o mesmo tipo de comportamento.
Isso mostra para nós o quão demorado é essa transformação moral, essa transição de um mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Então, tecnologicamente, não tenhamos dúvida que 400 anos nos deu assim um impulso que foi inimaginável naquela época. Né? Talvez mesmo Júlio Verne naquela época tinha ali as suas expectativas, as suas fantasias, né? Mas de lá para cá, olha quanta coisa mudou. Na verdade, deixa eu só pesquisar aqui rapidinho, só para pegar o Júlio Verne, que era francês também. Ele viveu aqui em 1828, olha só, época de Kardec. 200 anos então. Então só para que eu coloquei Júlio Verne em 400, né, em 600, então passa para 800. Então ele é contemporâneo de Kardec. E aí então nós veremos ali que aquela imagem que ele tinha daquele futuro tecnológico do nosso planeta e tudo mais, das nossas sociedades, foi um futuro que vem se ajustando, né, que vem trazendo realmente aquelas imagens fantasiosas que ele tinha de ficção, que acabaram se transformando em realidade. Mas moralmente nós vamos perceber que houve uma pequena mudança, pequena mesmo, no comportamento humano. Quinta pergunta. Vossos caracteres gozam de merecida reputação. Qual a vossa opinião atual sobre as vossas obras? Então, quer dizer, o livro dele teve ali a reputação merecida, mas 200 anos depois, como ele, como escritor, analisaria então, ou poderia analisar essas publicações? Penso que não tinham o mérito que lhas atribuís, porquanto tinham produzido outro resultado. Mas acho que nem todos os que as leem se comparam a qualquer daqueles retratos, embora a maioria seja de surpreendente verdade. Tendes todos uma pequena dose de amor próprio, suficiente para aplicar ao próximo os vossos defeitos pessoais, e jamais vos reconheceis quando sois pintados com traços verídicos. Né? Então ele fala bem, ele continua ainda sendo meio ácido, né? Então ele fala que nós temos ali a nossa dose de orgulho, que é muito mais fácil se nós lermos um livro como aquele, começar a apontar assim, conheço uma pessoa desse jeito, conheço outra desse jeito, na minha família tem alguém, no meu trabalho tem alguém, no centro espírita tem alguém, mas eu nunca me vejo aí. Né? Então isso que ele coloca que é muito mais fácil a gente reconhecer nos outros essas imperfeições do que reconhecer em nós mesmos. Acabastes de dizer que os caracteres poderiam ser hoje aplicados com a mesma verdade. Então não achais os homens mais adiantados? Em geral, a inteligência avançou, mas a melhora não deu um passo. Se Molière e eu ainda pudéssemos escrever, não faríamos outra coisa senão aquilo que fizemos, trabalhos inúteis que vos advertiriam sem vos corrigir. O Espiritismo será mais feliz. Pouco a pouco vos confirmareis a sua doutrina e reformareis os vícios em que em vida vos chamamos a atenção. Né? Então aqui a doutrina traz esse papel moralizador. Então era a previsão daquela época. E a gente vai lembrar que a ideia de Kardec, a gente via até nos comentários dele sobre isso, que ele era bastante otimista com relação à propagação do Espiritismo e o papel reformador que a doutrina espírita tinha naquela época dele. Então a gente vê assim que ele falava que a cada vez mais novos adeptos, o Espiritismo conseguindo penetrar na sociedade, promovendo essa transformação, e de repente, após a desencarnação dele, pouco tempo depois o Espiritismo simplesmente desaparece. Ele reaparece no Brasil, reaparece não, ele é transferido para o Brasil, e aqui ele vai crescendo, já não mais naquele papel filosófico, mas ele vai então tendo uma característica mais religiosa. Né? Então a gente percebe essa mudança de perfil de como era o Espiritismo na França, naquela época pós-iluminismo, muito mais moralizada, muito mais moralista e muito mais científica do que religiosa como é aqui no Brasil. Então Kardec tinha uma grande empolgação
para o papel do espiritismo na sociedade europeia em especial, já que eles tinham naquela época uma visão muito eurocêntrica, né? Então ali a Europa era o centro de tudo. E aí então o espiritismo veio para o Brasil, alcançou ali o seu campo, né? Conseguiu se espalhar por esse campo de divulgação, mas a gente percebe que ele não provocou o efeito que Kardec esperava, pelo menos não com a extensão que ele imaginava. Né? Então eis aí que a previsão que se fazia naquela época fez com que o Espiritismo diminuísse o impulso que ele tinha naquele período. O embaixador colocou, né? Então Anderson, Kardec, Rainha Vitória viveram um período muito revolucionário. Né? De fato. Né? Quando a gente estuda, embaixador, a parte da história, quando a gente estuda essa parte mais de gerações, a gente vê que personagens muito importantes viveram naquele período. Né? E é claro que hoje nós temos personagens também que serão marcadas para o futuro, né? Mas naquela época a gente tinha personagens realmente muito mais significativos. Sem falar na parte científica, né? Quando nós pegamos, por exemplo, pegamos Charles Darwin, que era contemporâneo daquela época, grandes pensadores e filósofos, né? Nomes que ficaram aí registrados na história da humanidade. Depois o item 7, então. Pensais que a humanidade ainda seja rebelde às advertências que lhes são dadas pelos espíritos encarnados em missão na Terra e pelos espíritos que os vêm ajudar? Não. A época do progresso e da renovação da Terra e de seus habitantes chegou. É por isso que os espíritos bons vêm prestar-vos o seu concurso. Disse-vos bastante esta noite, mas prepararei um dos meus caracteres para daqui a alguns dias. Né? Então ele vai trazer aqui mais observações dele naquela época. Vossos caracteres não podem ser aplicados também a alguns espíritos errantes, movidos por idênticos sentimentos? A todos os que ainda têm no estado de espírito essas mesmas paixões que em vida os dominavam. Perdoai-me a franqueza, mas quando me chamardes, eu vos direi as coisas sem fineza e sem rodeio. Então, Jean de La Bruyère, o espírito então que traz para nós aqui a sua contribuição. Né? Então, a gente vê como é interessante a gente conhecer o espírito, conhecer ali a sua participação naquela sociedade e depois ver o espírito, 200 anos depois, trazer a sua opinião sobre o mundo, né, depois desse período todo de desenvolvimento. Muito bem, então encerrando aqui o Comunicações Familiares de Além Túmulo, vamos aqui então para Poesias Espíritas. Mais uma vez aqui a senhora Casemajô, lá na Sociedade Espírita de Bordeaux, trouxe para nós aqui essa primeira poesia, depois trouxe duas poesias. A primeira aqui, assinalada por... as duas, na verdade, assinadas por Elisa Marcot. Então vamos aqui às duas. Primeiro, crede nos Espíritos do Senhor. Diz aqui para nós. Acreditai em nós, somos centelhas, raio brilhante do seio de Deus, que sobre uma alma nova se assemelha, a ternura do céu aos prantos seus. Acreditai em nós, chama ligeira, de errante espírito pelos jazigos, vem afastar o obstáculo, a barreira, que entre nós foram assim postos amigos. Acreditai em nós, trevas, mentiras, são dispensadas, que é do céu que vimos, ternos, alegres, recompor-vos nas liras, dos sonhos bons o dulçor que sentimos. Acreditai em nós, nós que erramos no espaço, para guiar-vos ao bem. Crede em nós, que vos amamos e cada hora o passo, caros irmãos, nos conduz a vós. Né? Então, a Elisa Marcot traz para nós, né? Então ela usa aqui alguns vocativos bem interessantes, né? Colocando para nós aqui, somos centelhas, chama ligeira. Depois ela coloca para nós aqui também para confiarmos, né? Acreditar em nós, nós que erramos no espaço,
para guiar-vos ao bem. Então aqui um chamamento bem direto para nós, para exatamente ali perceber a presença dos bons espíritos aqui entre nós, nos ajudando nessa transformação da nossa sociedade. Dá um ok na área de texto, pessoal, por gentileza. E ela traz para nós aqui depois um novo poema, chamado então, obrigado Marião, chamado então de As Vozes do Céu. E diz assim para nós: Vozes do céu que suspiram na brisa, murmuram no ar e percutem nas ondas, e da floresta que os montes divisa, os seus suspiros ecoam nas ondas. Vozes do céu se agitam na folhagem, nos verdes prados dos bosques nos cantos, junto da fonte em que é mais pura a aragem, canta o poeta seus versos em pranto. Vozes do céu cantam nos arvoredos, no loiro trigo nos jardins em flores, no azul que às nuvens repete segredos, e no arco-íris de esplêndidas cores. Vozes do céu, em silêncio elas choram, vos recolhei, falam ao coração. São os espíritos bons que então oram e ao Criador, enfim, vos levarão. Né? Então, duas belas poesias aqui trazendo para nós essa presença, né, significativa dos nossos guias, dos nossos mentores, dos nossos amigos, né, dos bons espíritos que nos acompanham aqui de todas as formas. E essas duas poesias, elas nos chamam a atenção para algo significativo, que, por um lado, a presença constante e bastante significativa dos espíritos aqui entre nós, e do outro lado, a nossa incapacidade de percebê-los. E eu falo nós de um modo geral, observando o nosso mundo, com todas essas agitações. Nós olhamos, por exemplo, nas reportagens, nos documentários, e vemos ali a movimentação das pessoas nas grandes cidades, pessoas que vão se movimentando, procurando ali satisfazerem as necessidades do seu dia a dia, completamente alheias à realidade espiritual. E ainda assim essas vozes do céu, ou então esses espíritos aqui que ela chamou, somos centelhas, chama ligeira, e pede, né, para acreditar em nós. Então, enquanto os espíritos trabalham para nos ajudar no nosso despertar, nós continuamos ainda presos a essa visão do nosso mundo físico, né? E entendendo que essa é a única visão que existe. Ontem mesmo, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, falando sobre como os espíritos observam as suas existências terrenas e de que forma que essas lembranças brotam, surgem nas suas mentes, nós vimos ali naquela nossa reflexão o impacto que a vida material ainda gera sobre nós e como é difícil nós nos libertarmos dessas experiências. Né? Então, por isso, colocando para nós aqui trazendo para nós, né, esse chamamento, esse convite dos espíritos para que nós olhemos com mais carinho, com mais atenção para o mundo espiritual aqui à nossa volta. Não para a nossa realidade, né? Porque o fato de sermos espíritos, isso não é nem discutível, né? Mas o fato de nós estarmos sendo assessorados por esses espíritos. Então ela traz para nós aqui, nesse formato de versos, né, o convite para o nosso despertar. Próximo artigo aqui para nós, dissertações espíritas. Né? Então essas dissertações, nós temos aqui uma bastante interessante, que são os espíritos trazendo para nós ensinamentos sobre os diversos temas, né, que vão sendo abordados aqui na sociedade, lá na sociedade parisiense. Né? Então o primeiro que tem aqui para nós, os mártires do espiritismo. Aqui rapidamente, a gente vai lembrar aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui no tempo, voltar aqui na nossa cronologia, porque nós estudamos no mês de fevereiro
de 1862, um artigo que Kardec publicou em torno de uma publicação que foi feita. Só um instantinho. Aqui rapidamente. Um artigo longo que nós lemos, inclusive, que é o artigo intitulado O Espiritismo é provado por milagres. Kardec colocou a seguinte introdução. Um eclesiástico nos enviou a seguinte pergunta. Todos os que receberam de Deus a missão de ensinar a verdade aos homens, provaram-na por meio de milagres. Por quais milagres provais a verdade de vosso ensinamento? E aí Kardec diz assim na introdução. Só vou ler a introdução para a gente poder contextualizar. Não é a primeira vez que dirigem essa pergunta, seja a nós, seja a outros espíritas. Parece que lhe emprestam grande importância e que sua solução depende da presença que deve condenar ou absolver o espiritismo. Nesse caso forçoso é convir que é crítica a nossa posição, pois nos assemelhamos a um pobre diabo que não dispõe de 1 centavo na algibeira e a quem é dirigida a bolsa ou a vida. Assim confessamos humildemente que não temos milagre, por menor que seja a oferecer. Dizemos mais, o Espiritismo não se apoia em nenhum fato miraculoso. Seus adeptos não fizeram, nem têm a pretensão de fazer qualquer milagre. Não julgam suficientemente dignos para que a sua voz, Deus mude a ordem eterna das coisas. O Espiritismo constata um fato material, o da manifestação das almas ou espíritos. Tal fato é real? Sim ou não? Eis a questão. Ora, admitindo esse fato como verdadeiro, nada há de miraculoso. Como as manifestações desse gênero, isto é, as visões, aparições e outras, ocorreram em todos os tempos, assim o atestam os historiadores sacros e profanos, aquelas de outrora passaram por sobrenaturais. Hoje, porém, que lhe conhecemos a causa e sabemos que são produzidas em virtude de certas leis, sabemos também que lhes falta o caráter essencial dos fatos miraculosos, o da exceção à lei comum. E aqui depois Kardec vai falando, que o Espiritismo, então, não tem nada de miraculoso que possa se comparar a esses atestados, que essas religiões tradicionais acabam apresentando, como sendo ali um endosso da sua verdade, Então, Kardec volta aqui agora nas dissertações espíritas para falar um pouquinho sobre esse artigo que naquele momento então foi publicado por causa daquela provocação, digamos assim, daquele eclesiástico. Antes, porém, temos aqui, os nossos amigos trazendo aqui com esses versinhos de luz, aqui a participação com a gente. Do céu vejo a luz, da luz sinto você, do espaço carrego o passado, e de longe carrego o fim que levarei sempre, nas vidas sucessivas vim, no campo terreno à prova, do espiritual a obra, no espiritual a obra, Então sempre presentes aí os nossos poetas e cancioneiros, e trovadores também, sempre presentes aqui. Obrigado pela presença, amigos. Então, esse é o processo, A gente vê que nesses pequenos versos nós vemos tudo aquilo que nos cabe, do início da nossa jornada até ali a nossa grande ascensão, a nossa grande transformação. Muito bem, então aqui, dissertações espíritas, os mártires do Espiritismo. A respeito da questão dos milagres do Espiritismo, que nos tinha sido proposta,
e que foi tratada em nosso último número, na verdade, no mês de fevereiro, né? Também nos propuseram essa pergunta. Os mártires selaram com o próprio sangue a verdade do cristianismo. Onde estão os mártires do espiritismo? Então perguntam sobre os milagres, sobre os mártires, que são essas grandes referências das religiões tradicionais. O espiritismo tem milagres a oferecer para mostrar ali a sua verdade, para mostrar o seu papel na transformação do mundo? Quando nós vemos mártires, que são aqueles que viveram grandes sacrifícios em nome da fé, o Espiritismo tem esses mártires dentro desse contexto que nós vemos, de pessoas que foram mortas, que foram queimadas, que foram sacrificadas em nome de sua fé? Kardec coloca então: tendes, pois, muita pressa em ver os espíritas na fogueira e atirados às feras, o que leva a supor que boa vontade não vos faltaria se isso ainda pudesse acontecer. Quereis a todo custo promover o espiritismo à categoria de uma religião. Notai que ele jamais teve essa pretensão. Nunca se colocou como rival do cristianismo, do qual declara ser filho, que combate seus mais cruéis inimigos, o ateísmo e o materialismo. Ainda uma vez, é uma filosofia que repousa sobre as bases fundamentais de toda a religião e a moral do Cristo. Se renegasse o cristianismo, ele se desmentiria e se suicidaria. São seus inimigos que o apresentam como uma nova seita, que lhe deram sacerdotes e sumos sacerdotes. De tanto gritarem que é uma religião, as pessoas acabaram por crer. É preciso ser uma religião para possuir os seus mártires? A ciência, as artes, o gênio, o trabalho e as ideias novas não tiveram em todas as épocas os seus mártires? Não ajudam a fazer mártires os que apontam os espíritas como reprovados, como párias de quem se deve fugir ao contato? Os que sublevam contra eles a população ignorante a ponto de lhes atirar os meios de subsistência, de lhe tirar os meios de subsistência, esperando vencê-los pela fome, em falta de boas razões? Bela vitória se o conseguirem. Mas a semente está lançada e germina em toda parte. Se for abafada num ponto, crescerá em 100 outros. Tentai, pois, ceifar a terra inteira. Deixamos, porém, que falem os espíritos encarregados de responder à questão. Então, aqui algumas mensagens que Kardec, então, traz para falar em nome, em nome dele próprio, em nome da sociedade, em nome dos espíritas encarnados, sobre essa questão, se realmente o espiritismo se tornará menor pelo fato dele não ter mártires, aqueles que morreram sacrificados, e como Kardec lembrou ali, atirados às feras, como aconteceu na época dos romanos, como aconteceu aqueles que foram atirados à fogueira em nome da fé. Então se tornaram mártires, se tornaram santos perante, por exemplo, a própria Igreja Católica. E aqui então, como o Espiritismo não tem essas demonstrações, os Espíritos então explicam qual a importância e a relevância dessa filosofia para o nosso mundo. Pedistes milagres e hoje pedis mártires. Já existem os mártires do Espiritismo. Entrai nas casas e os vereis. Exigis perseguidos. Abri, pois, o coração desses fervorosos adeptos da ideia nova, que lutam contra os preconceitos, com o mundo, muitas vezes até com a família. Como seus corações sangram e se enchem quando seus braços se estendem para abraçar um pai, uma mãe, um irmão ou uma esposa, e não o recebem, como paga de suas carícias e de seus transportes, senão sarcasmos, sorrisos de desdém e desprezo. Os mártires do Espiritismo são os que a cada passo ouvem essas palavras insultuosas: louco, insensato, visionário. E durante muito tempo terão de suportar essas afrontas
da incredulidade e outros sofrimentos ainda mais amargos. Mas a sua recompensa será bela, porque se o Cristo mandou preparar um lugar soberbo para os mártires do Espiritismo, o que prepara aos mártires aos mártires do cristianismo, o que prepara aos mártires do Espiritismo será ainda mais brilhante. Mártires do cristianismo na infância marchavam para o suplício com coragem e resignação, porque não contavam sofrer senão dias, horas e segundos do martírio, aspirando depois a morte como única barreira a transpor para viver a vida celeste. Os mártires do Espiritismo não devem buscar nem desejar a morte. Devem sofrer tanto tempo quanto praza a Deus deixá-los na terra, e não ousam julgar-se dignos dos puros gozos celestes, logo que deixam a vida. Oram e esperam, murmurando palavras de paz, de amor e de perdão aos que os torturam, enquanto aguardam novas encarnações nas quais poderão resgatar suas faltas passadas. O Espiritismo se elevará como um templo soberbo. No começo os degraus são difíceis de subir, mas, transpostos os primeiros degraus, os espíritos bons ajudarão a vencer os outros até o lugar plano e reto que conduz a Deus. Vai com Deus, Marião. Beijos. Ide, filhos, pregar o Espiritismo. Pedem mártires, vós sois os primeiros que o Senhor marcou, pois sois apontados a dedo e tratados como loucos e insensatos, por causa da verdade. Mas eu vou-lhe digo, em breve vai chegar a hora da luz. Então não haverá perseguidores, nem perseguidos. Sereis todos irmãos, e o mesmo banquete reunirá opressores e oprimidos. Então aqui Santo Agostinho trazendo para nós essa mensagem, através do Senhor Vese. Depois uma outra mensagem. O progresso do tempo substituiu as torturas físicas pelo martírio da concepção e do nascimento cerebral das ideias que, filhas do passado, serão as mães do futuro. Quando o Cristo veio destruir o costume bárbaro dos sacrifícios, quando veio proclamar a igualdade e a fraternidade entre a túnica proletária e a toga patrícia, os altares ainda vermelhos fumegavam o sangue das vítimas imoladas. Os escravos tremiam ante os caprichos do Senhor e os povos. Ignorando sua grandeza, esqueciam a justiça de Deus. Nesse estado de rebaixamento moral, as palavras do Cristo teriam sido imponentes e desprezadas pela multidão, se não tivessem sido gritadas pelas suas chagas e tornadas sensíveis pela carne palpitante dos mártires. Para ser cumprida, a misteriosa lei das semelhanças exigia que o sangue derramado pela ideia resgatasse o sangue derramado pela brutalidade. Hoje, os homens pacíficos ignoram as torturas físicas. Só o seu ser intelectual sofre, porque se debate cumprindo pelas tradições do passado, enquanto aspira a novos horizontes. Quem poderá descrever as angústias da geração presente, suas dúvidas pungentes, suas incertezas, seus ardores impotentes e sua extrema lassidão? Inquietos pressentimentos do mundo superiores, dores ignoradas pela antiguidade material, que só sofria quando não gozava. Dores que são a tortura moderna e que transformam em mártires aqueles que, inspirados pela revelação espírita, crerão e não serão acreditados, falarão e serão censurados, marcharão e serão repelidos. Não desanimeis. Vossos próprios inimigos vos preparam uma recompensa tanto mais bela, quanto mais espinhos houverem semeado em vosso caminho. Lázaro, então, Senhora Costel, que traz para nós essa segunda mensagem. A Angelina colocou, o Espiritismo não faz milagres, mas através de seus postulados nos ensina a buscar o conhecimento para o entender. Então, a gente vê que hoje é a mente e o coração
sem a necessidade do sacrifício, né? A terceira mensagem diz assim para nós: deixa eu só conferir aqui, Angelina. Não, não tem nada não. Não está ligada não, Angelina. Vamos lá, terceira mensagem. Como bem dizeis, em todos os tempos a crença tem produzido mártires. Mas também, é preciso que se diga, muitas vezes o fanatismo estava de ambos os lados e então quase sempre corria sangue. Hoje, graças aos moderadores das paixões, aos filósofos, ou antes, graças a essa filosofia que começou com os escritores do século XVIII, o fanatismo apagou o seu facho e embainhou a sua espada. Em nosso tempo, é difícil imaginar a cimitarra de Maomé, a forca e a roda da Idade Média, suas fogueiras e suas torturas, e as torturas de toda sorte, assim como não fazemos ideia das feiticeiras e dos magos. Aqui ele traz uma notinha de rodapé para falar um pouquinho sobre essas rodas de tortura, né, esses instrumentos de tortura. Então ele coloca assim, né, que suplício, no caso aqui a roda, suplício que consistia em amarrar alguém numa espécie de cruz, quebrar-lhe os membros com uma clava e em seguida atar-lhe o corpo a uma roda que era posta em movimento, né? Então quer dizer, uma coisa impensável nos tempos atuais. Outros tempos, outros costumes, diz um sábio provérbio. Como vedes, a palavra costumes tem aqui acepção muito ampla. Conforme sua etimologia latina, significa hábitos, maneira de viver. Ora, em nosso século, nossa maneira de ser não é de cobrir-se com silício, ir às catacumbas, nem de subtrair suas preces aos procônsules e aos magistrados da cidade de Paris. O Espiritismo, pois, não verá erguer-se o machado, nem a chama das fogueiras devorarem os seus adeptos. A gente se bate a golpes de ideias, a golpes de livros, a golpes de comentários, a golpes de ecletismo e a golpes de teologia, mas a noite de São Bartolomeu não mais se repetirá. Só para a gente lembrar, né, a noite de São Bartolomeu foi aquela briga que teve na França entre católicos e huguenotes, né? Então, huguenotes não, acho que eram huguenotes, entre evangélicos, entre protestantes e católicos. E nessa briga que existia entre governo e população, a noite de São Bartolomeu foi marcada como uma das noites mais sanguinárias daquele tempo, que mais de 3.000 pessoas morreram no conflito entre as religiões, entre os religiosos. Foi sangue para todo lado, né, Brás? Mostravam ali corpos boiando no rio, corpos espalhados pela rua, foi uma coisa terrível, né? Então ele coloca para nós aqui que esse período já acabou. Então por isso não é de se esperar que haja mártires, já que os costumes já não produziam mais mártires. Mas ele coloca para nós aqui que agora não são mais os machados que batem, mas são as ideias que conversam entre si. Golpes de livros, golpes de comentários, golpes de ecletismo e golpes de teologia, né? Mas a noite de São Bartolomeu não mais se repetirá. Tem até um romance espírita chamado A Noite de São Bartolomeu. Eu me recordo que eu li, aí tinha algumas personagens que foram mencionadas e contando ali o dia a dia daquele momento, né? Então, foi assim bem interessante a visão espiritual daquilo que aconteceu na noite de São Bartolomeu. Lembrando que era uma noite de celebração, né, desse santo, São Bartolomeu. Certamente poderá haver algumas vítimas nas nações atrasadas. Contudo, somente a ideia será combatida e ridicularizada nos centros civilizados. Assim, pois, nada de machado, de feixe de varas, de óleo fervente, mas atentai para o espírito voltairiano mal compreendido, né? Ele fala de Voltaire, mal compreendido. Eis o carrasco.
É preciso preveni-lo, mas não temê-lo. Ele ri em vez de ameaçar. Lança o ridículo em vez da blasfêmia, e seus suplícios são as torturas do espírito que sucumbe à opressão do sarcasmo moderno. Mas, sem desagradar os pequenos Voltaires da nossa época, a juventude compreenderá facilmente essas 3 palavras mágicas: liberdade, igualdade e fraternidade. Quanto aos sectários, esses são mais para temer, porque são sempre os mesmos, malgrado o tempo e apesar de tudo. Podem fazer o mal algumas vezes, mas são incoerentes, fingidos, velhos e impertinentes. Ora, vós que passais pela fonte de Juventa, e cuja alma remoça e se revigora, não os temais, porque o seu próprio fanatismo os perderá. Aqui Lamennais traz para nós, e o senhor Didier, que é o médium que psicografou essa mensagem. Então aqui 3 espíritos, né? Lázaro, Lamennais e Santo Agostinho, falam para nós sobre os novos mártires do espiritismo, que são aqueles que vivem o martírio moral, o martírio do apontamento, o martírio da crítica, do sarcasmo, da rejeição, muitas vezes, como colocou Santo Agostinho, muitas vezes dentro dos próprios lares, junto à própria família, que rejeita aquela pessoa pelo fato dela ter um pensamento diferente. Né? Então, eis aqui para nós as reflexões. Depois aqui embaixo, mais um texto. Deixa eu ver aqui. O Espírito Erasto traz para nós também, dentro desse mesmo contexto, ataques à ideia nova. Diz assim para nós: como vedes, começaram a comentar as ideias espíritas até nos cursos de teologia, e a Revista Católica tem a pretensão de demonstrar ex-professo, como dizem, que o espiritismo atual é obra do demônio, conforme se depreende do artigo Satanismo no Espiritismo Moderno, publicado naquela revista. Ah, deixai-os falar e acontecer. O espiritismo é como aço, e todas as serpentes possíveis usarão os dentes para o morder. Seja como for, há um fato digno de nota. É que outrora desdenhavam ocupar-se com os que moviam cadeiras e mesas, ao passo que hoje muitos se ocupam com esses inovadores, cujas ideias e teorias se levaram à altura de uma doutrina. Oh, o que é essa doutrina, essa revelação? Ora, é que essa doutrina, essa revelação, abre brecha em todas as antigas doutrinas, em todas as velhas filosofias, insuficientes para satisfazerem as necessidades da razão humana. Assim, sacerdotes, cientistas, jornalistas descem à arena empunhando a pena para repelir a ideia nova, o progresso. Ora, que importa? Não é uma prova irrefragável da propagação dos nossos ensinamentos? Ah, não se discute, não se combate senão as ideias realmente sérias e bastante partilhadas que não podem ser tomadas como utopias, como quimeras que emanam de um cérebro doente. Aliás, melhor que ninguém podeis observar com que rapidez o Espiritismo recruta adeptos diariamente, e isto até nas fileiras esclarecidas do exército, entre oficiais de todas as armas. Não vos inquieteis, pois, com todos esses infelizes que uivam à toa, porquanto já não sabem onde estão, perderam as estribeiras. Suas certezas, suas probabilidades se desvanecem ante o facho do Espiritismo, porque no fundo de suas consciências sentem que apenas nós estamos com a verdade. Digo nós, porque hoje, espíritos ou encarnados, só temos um objetivo: a destruição das ideias materialistas e a regeneração da fé em Deus, a quem tudo devemos. Espírito Erasto, Senhor Dumbell, é o espírito que traz para nós, então, essa parte final. E deixa eu ver aqui. Só para finalizar aqui essa edição, pessoal, só mais um artigo.
mais 2 minutinhos só. Então, perseguição, para concluir essa ideia. Muito bem, meus filhos, bravo. Sinto-me feliz por vos ver reunidos, lutando com zelo e persistência. Coragem, trabalhai arduamente no campo do Senhor, porque chegará o momento em que não será apenas a portas fechadas que se pregará a doutrina santa do Espiritismo. Flagelaram a carne, terão que flagelar o espírito. Ora, em verdade vos digo, quando isso acontecer, estarei prestes a entoar juntos o cântico de ação de graças, e todos estaremos prontos a ouvir um só e mesmo grito de alegria sobre a terra. Mas eu vos digo, antes da idade de ouro e do reinado do Espírito, é preciso que haja grande sofrimento, choro e ranger de dentes. As perseguições já começaram. Espíritas, sede firmes e mantende-vos de pé. Estais cercados, estais marcados pela unção do Senhor. Sereis chamados de insensatos, de loucos e de visionários. Não mais ferverão o óleo, nem erguerão cadafalsos e fogueiras. O fogo de que se servirão para vos fazer renunciar às vossas crenças será mais ardente e ainda mais vivo. Espíritas, despojai-vos do homem velho, pois é a este que farão sofrer. Que vossas novas túnicas sejam brancas. Cingi vossas frontes com coroas e preparai-vos para entrar na liça. Sereis amaldiçoados. Deixai que vossos irmãos vos digam, Raca. Orai por eles, e afastai de suas cabeças o castigo que o Cristo disse reservar aos que disserem Raca aos seus irmãos. Preparai-vos para as perseguições pelo estudo, pela prece, pela caridade. Os servos serão expulsos das casas de seus senhores e tratados como loucos. Mas encontrarão o samaritano à porta da casa, e, não obstante pobres e nus, ainda partilharão entre si as vestes e o último naco de pão. Ante tal espetáculo, os patrões perguntarão, mas quem são esses homens que expulsamos de nossas casas? Não dispõem senão de um pedaço de pão para esta noite e dão. Só possuem um manto para se cobrirem e o dividem com um estranho. Então suas portas se abrirão novamente, pois vós é que sois os servidores do Mestre. Mas dessa vez eles vos acolherão e vos abraçarão. Suplicarão com insistência que os abençoem e os ensinem a amar. Não mais vos chamarão servos ou escravos, mas vos dirão, meu irmão, venha sentar-te à minha mesa. Há uma só e mesma família na terra, como há um só e mesmo Pai no céu. Ide, meus irmãos, pregai e, sobretudo, sede unidos. O céu vos está preparado. E aqui então Santo Agostinho, mais uma vez aqui, fala para nós então nessa mensagem. E para finalizarmos aqui, biografia, Kardec finaliza para apresentar o novo livro, o Espiritismo na sua expressão mais simples que nós estudamos, do qual foram vendidos cerca de 10 mil exemplares, está sendo reimpresso com várias correções importantes. Sabemos que já está traduzido em alemão, em russo e em polonês. Concitamos os tradutores a se sujeitarem ao texto da nova edição. Recebemos de Viena, Áustria, a tradução alemã, publicada naquela cidade, onde se forma uma sociedade espírita, sob os auspícios da de Paris. O segundo volume da Revelações de Além-Túmulo, pela senhora Dozon, está no prelo. Chamamos novamente a atenção dos nossos leitores para a interessante brochura da senhorita Clemence Guerin, intitulada Ensaio Biográfico de Andrew Jackson Davis, um dos principais escritores espiritualistas dos Estados Unidos. Então aqui finalizamos, desculpem o tardar da hora, só para finalizarmos então aqui o mês de abril, o nosso próximo encontro é a Revista Espírita, e já começa aqui com
a despedida do Sr. Sanson, membro da Sociedade Espírita de Paris, que veio a desencarnar no dia 21 de abril de 1662. Estudaremos bastante sobre ele, porque ele era uma referência. Inclusive foi mencionado na revista, no livro Céu e Inferno, lá na seção dos Espíritos Felizes. E Dudu trouxe para nós aqui, para finalizarmos: são como lobos perdidos numa floresta, trazendo o seu uivo da forma que lhe foi estimulada. E uivos são como gritos e choros que só levam a incerteza e a dor. O velho se foi, que venha o novo. O novo será a reza, a oração pedindo o seu socorro, que certamente chegará rapidamente a quem uivou, chorou e pediu um dia. Então são esses gritos, esses últimos gritos que nós ouvimos aqui no nosso mundo, em busca dessa verdade do Espírito. Então é isso que todos nós esperamos, todos nós desejamos, e para isso nós estamos trabalhando. E contando sempre